Boa tarde, Luísa, né, quem nos acompanha no De Primeira, é sempre um prazer estar com vocês. Hoje é um café que pode, né, anunciar a contratação do técnico Dorival Júnior. Dorival muito encaminhado, né, com o Corinthians, a contratação já está encaminhada e o Corinthians já aguarda o treinador, inclusive, em São Paulo. Vou trazer todos os detalhes aí pra gente, tá, Luísa? De valores, enfim, tempo de contrato, projeto. Tem bastante coisa para a gente falar dessa questão envolvendo o Dorival Júnior, que realmente tem tudo aí para ser o novo técnico do Corinthians. A notícia nova, novidade, a gente gosta. Vamos mostrando tudo aqui, notícia em primeiríssima mão, honrando o nome desse programa. Já temos uma enquete para vocês votarem, hein, que envolve justamente o nome de Dorival Júnior. Ele é o melhor nome para o Corinthians nesse momento? É quem deve assumir o clube? Direto e reto, sim ou não? Vão votando aí, já deixem o like aqui no De Primeira, se inscrevam também no canal do All Sport. Então, olha, deixa eu dar boa tarde para quem vem chegando aqui. Aliás, toca para cá, toca para cá. Tudo bem? Muito estiloso, inclusive. Curti, Gostou? hein? Essa Gostou? camisa xadrez. Você Ô, tá brilhando, hein, Hernazito? Não, acho que eu tô acertando Opa! tô acertando no figurino. Super. Tô acertando. Tô acertando também que eu tava fazendo uma ligação agora há pouco e é legal esse bastidor, porque obviamente o Dorival Júnior vai ser o técnico do Corinthians, né? Já deu aceite. E a frase que eu ouvi foi: se o Dorival não tivesse dado sinal positivo para a reunião que vai ter agora no fim da tarde, com o empresário, com o advogado, com papelada, com tudo mais, não era para era para dar uma negativa e não ser o técnico do Corinthians. Então, vamos aos trâmites burocráticos. Essa reunião vai ser às 4h30, no fim da tarde. Fabinho ainda está lá, né, em Florianópolis, e aí vão formalizar tudo. Então, eu entendo que o anúncio vai ser hoje. Eu entendo que o anúncio hein? pode ser hoje, né? O próprio Samir falou, pode ser que está sendo aguardado em São Paulo e tal. Falando, São Paulo é muito rápido, né? Então, assim, vai ser rápido o negócio, mas essa reunião vai definir esses trâmites aí. Inclusive, meu telefone está tocando aqui. Ah, então pode atender, ó, que a notícia chegando, como eu falei, a gente gosta. Samir, você dando uma informação, o Hernan também, a gente vai aqui construindo juntos, né, toda essa história da chegada do Dorival Júnior. Conta mais pra gente dessas novidades, desse acerto do Dorival com o clube, em que passo isso está, o que está faltando mesmo, está na reta final aí para já ter um anúncio possivelmente, como é que está esse Isso. acerto final? Ó, Luísa, ontem o Fabinho Soldado foi para Florianópolis e ele foi para definir, né? Ele já foi já com o aval do Augusto Melo para levar o projeto, né, pro Dorival Júnior e também os valores. Então ele já chegou, o Corinthians tá com muita pressa, né, em relação à contratação do novo treinador. Então o Fabinho já chegou, apresentou o projeto, né, a estrutura do Corinthians. Dorival nunca trabalhou no Corinthians, prometeu, né, 3 ótimos reforços, inclusive medalhões para o meio do ano, e também colocou na mesa um salário que é maior do que o do Ramon Dias. O Corinthians, aliás, nem tinha um plano B, né, como a gente escreveu aí junto com, né, com o nosso querido Léo. O Corinthians nem tinha mais o plano B, né, era o Tite, depois veio o Dorival. O Corinthians colocou um salário na mesa maior do que o do Ramon e menor do que pagaria ao Tite, né? O Tite sabe que em relação ao Corinthians, né, o Corinthians realmente abre os cofres, né, em relação ao Tite. Então não falta praticamente mais nada, é só essa questão realmente burocrática. O Dorival, né, viajar para São Paulo, né, ele vem junto com o filho, sentar com a diretoria do Corinthians, aí entra o departamento financeiro, enfim, Pedro Silveira e companhia, e os advogados, né, como disse o Hernan, para acertar as questões burocráticas. Contrato, né, o tempo de contrato deve ser até o fim aí do mandato do Augusto Melo, né, mas a gente precisa aguardar em relação ainda ao tempo de contrato. Não sei se o Hernan tem algum detalhe sobre isso, se pode passar, né, do mandato do Augusto Melo, mas o que a gente sabe é a negociação praticamente já finalizada, né, Dorival Júnior encaminhado para ser o novo técnico do Corinthians, com um salário maior que o do Ramon Dias, com um projeto que ele aprovou, inclusive com promessa, né, de grandes contratações no meio do ano. A ideia é complicada essa história do Corinthians, né? Porque o Corinthians não tem dinheiro. O Fabinho dá entrevista diz o Corinthians, situação financeira é difícil. O Pedro Silveira
dá entrevista e diz: a situação é difícil. E nos bastidores eles prometem grandes contratações. E às vezes as pessoas acham até que o repórter está dizendo isso, mas os dirigentes falam outra coisa em relação à questão financeira. Gente, o Corinthians contratou o Memphis Depay e já estava quebrado. O Corinthians já estava numa situação difícil e, de repente, contrata um jogador de quase 5 milhões por mês. Então, esse é o futebol, esse é o Corinthians. Não, e claro que isso não é exclusivo do Corinthians, né? É do futebol. Mas, especificamente, em relação ao Dorival, né? Estou falando isso porque foram prometidos aí reforços para o Dorival Júnior. Situação muito bem encaminhada. Ousa dizer, viu, Luísa, que essa negociação só mela, né? Só poderia dar errada se o Corinthians desistir. Por exemplo, o Augusto Melo fala não quero mais, né? Pela parte do Dorival, ele aceitou o projeto, é um baita salário e ele também sempre teve vontade de treinar o Corinthians, né? Agora vai completar os 4 grandes de São Paulo. Tem uma pessoa no Corinthians que queria outro técnico e estava tentando fazer a cabeça do Augusto. Claro que não é o Fabinho, né? O Fabinho viajou para Florianópolis para trazer realmente o Dorival Júnior. Só se o Augusto aceitasse a opinião dessa pessoa do nada e tudo mudasse, mas é muito difícil. O Dorival está encaminhado para ser o novo técnico do Corinthians, com um bom salário e um projeto que ele aprovou. Luísa, Hernan e os amigos e amigas que nos acompanham de primeira. E aí, fiel, gostou do giro de notícias do Corinthians? Então já deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se inscreva para ficar sempre por dentro de tudo sobre o nosso timão. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque aqui tem informação todo dia, sempre com as últimas do Corinthians. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aí o que você achou das notícias e qual foi a mais impactante, ou se tem algo que você gostaria de ver por aqui. Valeu demais pelo apoio, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians!